Olá, irmãos e irmãs. Então, hoje vamos continuar as nossas meditações, nossos devocionais no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, agora dos versos 53 a 65, no momento em que Jesus está perante o sinédrio ali, perante os líderes religiosos e sendo julgado, né? Então, o texto diz o seguinte: E levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns testificavam falsamente dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário, edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho de Deus, do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidades temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhes murros e a dizer-lhe: Profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Então aqui nós vemos Cristo sendo então intimado como se fosse um malfeitor, na presença, como diz o texto ali, de todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas, né? Vemos então os líderes ali daquele momento, da nação judaica, buscando executar o seu próprio Messias, aquele então que um dia viria ou virá, né, em glória, para julgar todos esses juízes e toda a humanidade. Então tudo isso acontecendo ali naquele momento. Então, nesse texto, nós podemos extrair para nós três verdades, 3 entendimentos, né? O primeiro é que, como crente, ele pode ser conduzido à tentação ao longo da sua caminhada cristã, né? Vemos ali, por exemplo, no comportamento de Pedro, no verso 54, Pedro, então, ele se assenta ali entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Pedro anteriormente havia fugido quando Cristo foi preso, né? Nesse momento, Pedro deveria ter se lembrado da sua fraqueza, da sua pecaminosidade. Ele não deveria ter colocado a sua fé novamente em teste naquele momento em que ele se assenta com aquelas pessoas, né? Ele assentou-se então com essas más companhias, eram más companhias, e dificilmente ele receberia algo de bom delas, receberia algo que contribuísse para a sua caminhada cristã, receberia apenas o mal daquelas pessoas, né? E nesse momento, a atitude de Pedro, então, passou a contribuir, né? Pavimentou seu caminho para a sua última e maior transgressão, que era, então, negar a Cristo 3 vezes que ele viria a fazer posteriormente. E para nós podemos tomar como lição que quando um crente, assim como Pedro, ele começa a se desviar ou abandonar a sua primeira fé, assim como ele também o fez, né? Naquele momento em que ele foge de Cristo, no momento em que ele é preso, né? Começa ali a sua caminhada em sentido contrário ao caminho de Cristo. Então, raramente isso para no primeiro erro, né? Então, raramente é uma única falta, é uma cegueira que então passa a cobrir todo ali o nosso entendimento, né? Quando nós nos desviamos essa primeira vez, né? Então, que nós cuidemos, que nós possamos perceber os primeiros sinais desses nossos desvios, o primeiro pequeno sinal do nosso desvio, né? Assim como nós aprendemos na oração do Pai Nosso, ali no finalzinho, não nos deixes cair em tentação, quando Cristo nos ensina a orar dessa forma, né? Então, que nós perseveremos nisso, fiquemos atentos para que nós não caiamos nesse tipo de tentação, nesse caminho do mal, né? O segundo ponto, nós podemos ver o quanto Cristo suportou de mentiras e calúnias e falsas acusações perante ali aquelas pessoas, né? Dos versos 55 ao 59, nós vemos que
os principais sacerdotes ali, todo o sinédrio, então, como diz o texto, procuravam algum testemunho, mas não achavam nada, né? Não achavam nada contra Cristo para condená-lo à morte, né? Muitos então vinham e tentavam testemunhar falsamente contra ele, como diz no verso 56, né? Mas os depoimentos, como ainda diz o texto, eles não eram nem um pouco coerentes, né? Alguns ainda tentavam levantar um falso testemunho, né? Como diz nos versos 57 e no verso 59 novamente, né? Se conclui que nem assim os testemunhos eram coerentes, né? Então, Cristo ali estava perante aqueles homens, inventando falsas acusações, tentando arquitetar calúnias contra ele, né? Mesmo sabendo que eles estavam errados, eles buscavam qualquer coisa que pudesse levar Cristo à morte, né? Então, isso nós podemos entender que era uma cruz verdadeira a ser carregada, uma cruz que Cristo suportaria, né? Isso era um item a mais ali, um elemento a mais, que fazia parte então do cálice que Cristo viria a beber por nossa causa, por os nossos pecados, né? Esse foi o preço pago. Então isso fazia parte de tudo isso, né? E nós podemos ter uma dimensão disso quando Davi mesmo implora a Deus no Salmo 122, quando ele diz assim: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Então nós podemos ter essa ideia do que Cristo estava suportando ali naquele momento, do que Cristo suportou perante todas aquelas falsas acusações, perante a liderança, né? Então nós podemos entender também que se nós mesmos formos eventualmente caluniados ou acusados falsamente, que nós nos lembremos que Cristo foi aquele que mais foi caluniado, foi o mais caluniado, né? Então nós não devemos esperar um melhor tratamento do que Cristo teve perante a sua caminhada, sua vida aqui nesta terra, né, perante os homens dessa terra, né. Então que nós possamos suportar também e resistir a essas eventuais calúnias, quando assim as sofrermos, né, seguindo o caminho único da verdade, né. Que nós nos lembremos também do próprio Sermão do Monte, nos dado por Cristo, nos ensinado por Cristo, né, quando ele diz: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Então isso é parte da nossa, pode vir a ser parte da nossa caminhada cristã também. E o terceiro e último ponto, nós podemos ver o testemunho que Cristo dá sobre o seu messiado e sua segunda vinda, sua vinda em glória, né? No texto, ali nos versos 60 a 62, mais ali no verso 61, quando o sumo sacerdote pergunta a Cristo, né? Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Então, no verso 61, esse sumo sacerdote volta a interrogar e pergunta: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Então, eis que Cristo responde, né? Jesus responde: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então, com essa declaração direta, os judeus, então, eles não poderiam negar ou alegar que eles não tiveram conhecimento da verdade, né? Que não lhes fora revelado que Jesus Cristo era de fato o Cristo de Deus. Então, perante ali o grande concílio, perante os sacerdotes, de novo os anciãos judeus, Cristo declara plenamente: Eu sou, então, o Cristo, né? Eu sou o Cristo. Então, ele anuncia também que a sua glória estava por vir, a sua segunda vinda de fato aconteceria. Mais uma vez Cristo reitera isso, né? Então, se o povo de Israel, parte do povo de Israel, decidiu continuar na incredulidade ou continuou na incredulidade, não foi, digamos assim, por falta de aviso de Cristo, por falta de conhecimento da palavra. E na sequência, então, nós vemos nos versos 63 ao 65 que o sumo sacerdote então rasga suas vestes diante daquela declaração de Cristo. Então todos ali o julgam então réu de morte e passam aquele momento de agressão física, né? Cuspindo nele, né? Dando-lhes murros, né? Dando-lhes bofetadas, né? Então que nós, diante desse final dessa porção do texto do Evangelho de Marcos, né? Dessa porção do texto, que nós entendamos o fim do ministério terreno de Cristo, que mesmo diante ali dos seus mortais adversários, né, ele novamente reafirma categoricamente que um dia ele voltaria, que um dia ele vai voltar, né, para julgar todo este mundo, né. Que o final dessa passagem então nos lembre novamente sobre a realidade
e a certeza da segunda vinda de Cristo. Que nós possamos viver isso diariamente, nos relembrar, que nós coloquemos diante de Deus que todas essas verdades, para que nós possamos termos elas nas nossas mentes e nos nossos corações. Amém?